Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu sinto por diversas vezes como se eu estivesse vivendo em minha vida numa casa de espelhos, sabe? Aquelas que tem circo, diversos lugares temáticos assim, aquelas onde você vê diversos reflexos e nenhum deles é real, tudo é uma ilusão e você se pergunta qual deles é você e qual deles reflete o mundo. Você sente que não tem verdade naquilo que você reflete, nem naquilo que o mundo reflete para você. É tudo uma ilusão. É tudo uma ilusão, sabe? Eu vou deixar a moto passar, óbvio, para não estragar o que eu tô falando e vocês não entenderem. Mas dentro de nossas vidas a gente encontra muita dificuldade de compreender o que é e o que não é real. E essa dificuldade, em parte, deveria ser algo natural, sim. E, em parte, também não deveria ser algo tão natural, tão simples. Porém, é. No começo de nossas vidas, a gente vive e a gente tem uma certa ilusão. Uma ilusão que basta você se esforçar que vai conseguir as coisas. Uma ilusão de que as coisas foram feitas para acontecer para você e para você ser feliz, se dar bem, e que basta você ser bom que as coisas boas vão acontecer com você. Basta você se esforçar, ser um bom garoto. Mas não é assim que as coisas acontecem. Não é assim que o mundo funciona, sabe? Logo depois das primeiras decepções da vida, você acredita que tudo bem, coisas ruins acontecem, mas o que é meu ainda está para vir. Porque eu sou uma pessoa trabalhadora, batalhadora. Isso quando a gente ainda é jovem, lá no comecinho da nossa vida. Na verdade, quando a nossa vida ainda nem começou e a gente acha que já começou. Então, ela ainda não começou na fase de colegial. Esse período todo é uma preparação. Se for comparar com o mundo dos jogos, é um tutorial. Se for comparar com o livro, é um prefácio. Ou no máximo um primeiro capítulo introdutório. Um primeiro capítulo que é só para dar um esboço da história, do que vai vir pela frente. Se for comparar com um filme, é aquela cena antes de passar o título do filme. São uns 2, 3 minutos, 5 minutos ali antes de passar o título do filme. Aquele, aquele início que te norteia. Isso é a juventude. Antes, essa fase colegial, antes da vida de fato começar.
Não que coisas ruins ou boas não possam acontecer nesse período, mas eu acredito fielmente que todas as coisas boas que aconteceram nesse período são frutos de uma ilusão. E as coisas ruins sim podem acontecer nesse período. Existem sim coisas muito ruins que podem acontecer nesse período. Eu pensei em apagar todos os vídeos, podcast, né? Todos os podcasts que eu fiz até então, porque eu já tinha feito mais uns 3 ou 4 episódios, dando sequência aos temas que eu estava abordando, falando mais da minha vida. Mas eu falei assim, não, isso não tem que estar aí. Eu não tenho que falar sobre a minha vida. Não que talvez não seja interessante, importante, não que não seja um conteúdo bacana a minha vida. Ela também não é nada demais. Mas eu não sinto como se minha vida também fosse total desinteresse de ninguém. Se você ouviu isso até aqui, você vai querer se interessar por saber quem é o autor dessas palavras. Que por acaso eu não tirei de texto nenhum dessa vez. Né? Mas com certeza você vai ficar curioso. E aí um podcast que fale sobre o autor, né? Sobre como foi a vida, e contando de uma maneira peculiar, pode ser interessante. Mas acontece é que, cara, tudo que eu vivi, que eu estava narrando, nesse período de introdução, né? Nesse período pré, tudo isso é uma ilusão, cara. Tudo isso que eu vivi é uma ilusão. Eu uma vez ouvi uma frase que marcou demais a minha vida. A frase de um professor que eu tive na universidade, né, na faculdade, que ele chegou desesperado, né, com o nível da prova que a gente iria enfrentar lá na frente, a prova da OAB, para se tornar advogado, né? Ele estava extremamente impressionado com a qualidade da prova, a dificuldade, sabe? Era uma prova difícil. Ele falou que teve profissional da área há muitos anos, naquela época 24 anos, hoje, sei lá, 30, 25, sei lá quantos anos. Já tem um tempo isso. Ele chegou e deu uma lição de moral na gente, falando pra gente encarar as coisas com mais seriedade, sabe? O resumo da lição de moral era esse. Gente, encarem as coisas com mais seriedade. Essa prova não tá brincadeira. Eu tive dúvida em algumas questões. Eu tive que olhar o gabarito, porque a lei, ele era professor de direito trabalhista e a lei trabalhista também teve alteração justamente naquela época, né? Justamente naquela época. Então isso gerou uma dúvida e ele sabia que ele estava ensinando algo, mas que provavelmente aquele algo que ele estava ensinando ainda ia sofrer alterações, porque foi bem assim que saiu a lei trabalhista. E daí ele me solta a seguinte frase: a pior coisa na vida é a ilusão. Eu tenho um pavor do negócio chama. Aí ele soltou.
de fato a frase. Eu tenho um pavor desse negócio chamado ilusão. Porque ilusão gera desilusão posteriormente, né? E aquilo bateu para todo mundo assim, bem pesado, todo mundo entendeu o que ele quis dizer ali. Só que, cara, aquilo parece que aquilo foi uma mensagem divina, sabe? Porque aquilo não se aplicava só àquele momento da minha vida, pelo menos. Se aplicou a tudo da minha vida. E eu vivi iludido, num relacionamento iludido, numa expectativa de vida iludida, ilusória, numa mediocridade ilusória, sabe? Aquilo me fez um despertar, sabe? Eu não era o melhor aluno da turma, longe disso, porque eu trabalhava muito e tinha que estudar e aí não dava tempo de estudar da maneira correta. Então aquilo me fez despertar que, cara, eu não tinha que estar ali. Eu não tinha que estar ali. Essa é a verdade, sabe? E por que eu digo isso? Porque assim como eu não deveria estar ali, eu não deveria estar fazendo várias coisas da minha vida. Eu não deveria estar em vários lugares da minha vida, sabe? Que eu estava, e erroneamente. E aí eu me senti como no início desse podcast, numa casa de espelhos, olhando sem saber o que é real e o que não é. A vida sendo distorcida para mim de maneira ilusória e eu sabendo que a desilusão estava batendo na porta e ela bateu, e ela chegou. Ela chegou. Eu hoje estou chegando quase meia-noite em casa, depois de trabalhar que nem um maluco, como um escravo, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho contas atrasadas para pagar, sabe? Estou chegando agora, 11h30. Eu tenho uma vida medíocre, fracassada. Eu tenho um emprego medíocre, fracassado. Eu, aos 28 anos da minha vida, eu não consegui fazer a minha vida valer a pena. Isso não é uma sensação. Isso é a realidade. Essa desilusão batendo. E batendo firme. Essas são as palavras que eu preciso e mereço ouvir hoje. Porque sim, hoje eu me considero extremamente fracassado. Não é porque eu desisti de tentar nem nada. Eu vou continuar tentando, vou continuar vivendo, eu vou continuar trabalhando porque eu preciso sobreviver. Eu preciso viver, sobreviver. Eu preciso comer. E eu ainda tenho pessoas que dependem de mim financeiramente, emocionalmente. Essas pessoas precisam que eu esteja produzindo, sabe? Essas pessoas precisam que eu produza.
Então eu preciso produzir. Eu não preciso de motivação. Durante muito tempo na minha vida eu fiquei em busca de motivação. Mas aí que tal, não tem que buscar motivação. Eu não tenho que ter motivação. Eu só tenho que fazer isso porque eu preciso fazer. Porque eu sou obrigado a fazer. Porque é meu dever fazer. Sabe? É assim que as coisas funcionam. Eu preciso sair desse mundo ilusório. Aliás, eu já saí. A desilusão já tá batendo, espancando a minha vida, enterrando meus sonhos. Eu vou ter uma sobrevida, um respiro nessa terra. Não vai ser garantia de nada, mas é necessário. Sobre tudo que eu falei sobre cuidar do corpo, do espírito, do relacionamento e tudo mais, tudo isso ainda vale. Tudo isso ainda é válido, sabe? Eu ainda vou precisar fazer isso tudo, mas não como com o objetivo de. Assim, não é com um objetivo específico, não é com uma finalidade específica, sabe? Não com esse objetivo que vocês possam pensar de que a gente tem que ir em busca de felicidade de qualquer coisa. É fazer, é buscar evolução, é buscar isso tudo porque a gente não pode dar trabalho pra ninguém, sabe? A gente tem que viver e não pode dar trabalho pra mais ninguém. Eu tenho que viver e não posso dar trabalho pros outros. É isso. Até o próximo episódio.